Rádio Auriverde tem Auriverde Cultural. Muito bem, agora 4 horas 14 minutos, está começando aqui o melhor bloco do Bauru Agora e, né, Luiz Fernando Serrano. Não é porque eu apresento, não, é porque é o melhor bloco, não é verdade? Luiz Fernando Serrano tirou sarro de mim semana passada, eu bem lembro. Mas é a mais pura realidade, é o melhor bloco do Bauru Agora, Auriverde Cultural. E hoje o meu convidado já é de casa já, Wagner Fernandes dos Santos. Wagner, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente no Bauru Agora. Contente de você me chamar aqui mais uma vez, é um prazer para mim. Vamos lá. Wagner, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre você, né? Que daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar um pouco mais no grupo Expressão Poética, que também já é de casa aqui do Bauru Agora, mas hoje a gente vai falar do Wagner, artista Wagner. Wagner, como que você entra no mundo da arte, né? No mundo da música, dos quadrinhos, da poesia, das ilustrações? Como que o Wagner começa a se tornar artista? Puxa, aí foi tudo metendo as caras mesmo, né? Porque desde cedo eu gostei de todas essas expressões artísticas, né? De ler quadrinho, de música, enfim. E música eu sempre faço, sempre componho assim, deixo em casa, tem várias compostas lá, né? E de repente eu vi que tem algumas assim que dá para ganhar luz, né? Mostrar para mais pessoas. Maravilha. Inclusive, Wagner, a gente tem aqui algumas obras suas, não é verdade? Vou até mostrar aqui, vou pedir para a edição me colocar aqui, ó. Aqui a gente tem 2 publicações do Wagner, né? Aqui, não, aqui para mim, produção. Isso, aqui para mim, por gentileza. Aê. Que são haikai. O que é um haikai, Wagner? Um haikai é um poema vindo do Japão, né? Com origem japonesa. Uhum. Na verdade, você vê que ele até é haikai 575, porque no japonês original, o haikai tem 5 sílabas na primeira linha, 7 na segunda e 5 na terceira. Uhum. Ele segue essa forma rígida, né? No Japão se chama haiku, mas quando caiu aqui no Brasil, né? Melhorou, né? e aí, Leminski, tantos outros poetas fazem haikai tão bons, né? Mas eles não seguem muita forma assim desse 575, né? Nessas obras, nesses 2 livros, eu coloquei aí nessa forma rígida. Eles têm que ter 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Sim. E aqui a gente tem também 2 quadrinhos, né, que você fez em parceria. Nesses quadrinhos aqui você foi o quê, Wagner? Você foi o ilustrador, o escritor? O que você foi? Puxa, nesses 2 aqui que você fez em parceria. Fusão. Esse é um trabalho. Um é continuação do outro? Na verdade, tem uma história aí que continua no outro, mas a ideia é ter histórias autocontidas aí que terminam em cada edição mesmo também, tá? Uhum. Então isso eu faço com o Rony e o Greifo, e cada um faz a história e desenha. Então todo mundo aí faz de tudo. Cria história, desenha. As capas são do Rony. Maravilha. E a gente também tem esse outro quadrinho. É quadrinho também, né? Também é quadrinho. Momentos Uberísticos. Olha só que bacana. Esse aqui me deixou curiosa, tá? Momentos Uberísticos por Wagner Fernandes dos Santos. Eu imagino como foi conseguir essas histórias. Conta a história desse aqui pra gente, vai. Sabe que interessante que o Momentos Uberísticos, essa revista, antes dela já foi lançado 2 livros, uma primeira e uma segunda edição com quadrinhos diferentes. Uhum. Eu dirijo o Uber e as pessoas sempre me perguntam o que acontece no trabalho. E aí eu conto essas histórias por quadrinhos. São tudo acontecimentos reais que estão aí registrados. E agora que a gente deu início, mostrando aqui as suas obras com o quadrinho, com quadrinhos, na verdade, todas as suas obras aqui, a gente mostrou um pouquinho. Como que iniciou esse seu interesse pelos quadrinhos, Wagner? Pois é, desde cedo eu leio, fazia alguns em casa mesmo, né? E os que ganharam assim vida para mostrar mais foi com umas tirinhas do Momentos Uberísticos mesmo. Então, acho que já há uns 5 anos, né, que eu tenho lançado tem uma página no Instagram, né, se alguém quiser dar uma olhada, tem lá também alguns dos quadrinhos, chama Momentos Uberísticos, tá? E aí, então, decidi publicar, né, também, e foi legal ter publicado. Hoje em dia eu tenho que republicar, porque eu não tenho, as revistas acabaram, ainda bem, teve uma boa aceitação. Mas não só de quadrinhos e ilustrações vive Wagner, né? Wagner, é muito interessante, você tá sempre mandando ali pra mim, né? As suas músicas e tudo mais. Vamos começar do começo. Como surge o Wagner no mundo da música? Da música. Bom,
Então eu tenho em casa várias músicas compostas, assim, voz e violão, né? Várias músicas que eu faço para minha esposa. Tenho, não acredito. Sério. Muito romântico. Teve alguns aniversários de casamento, assim, que eu presenteava ela com CD caseiro. Adorei. Com várias músicas, assim. Eu acho que não tem melhor demonstração de amor. Então, eu também acho. E fica, né? Fica eterno lá. Ela ainda tem as gravações. Desde a época de fita cassete eu gravava coisa para ela. E depois passou para CD, né? E enfim. E aí, depois, durante a pandemia, eu fiz um poema que olhei para ele e falei, não, isso aqui é uma música, na verdade. Musiquei. Pegou o poema e musicou ele. Deixei lá guardado, até que eu conheci o Paulo Nunes, o Paulinho, ele tem uma banda aqui em Bauru que se chama Os Últimos Escolhidos do Futebol. Nossa. E é uma banda muito legal, e ele é produtor também. Aí eu conversei com ele e decidimos produzir a música. Acho que Paulo já esteve aqui uma vez, se eu não estou enganado. Pode ser. Acho que ele já esteve aqui uma vez. E eu creio que sim. Acho que a gente conversou alguma coisa sobre vir aqui. E aí então ele produziu a música, colocou todos os instrumentos, baixo, bateria, chamou um guitarrista e tal. E aí nasceu uma música chamada Devaneios de uma Tarde Sem Fim. Porque eu fiz numa tarde, é um nome pretensioso, né? Mas eu fiz numa tarde e realmente depois de olhar para ela, sempre que olho, eu fico procurando um significado nessa música, né? Então acho que na hora foi mesmo assim uma questão de meio devaneios. Então ali quando você vai produzir a música, você escreve e você também compõe as notas, você toca também, Wagner? Eu toco violão. Toca violão, bacana. Toco violão. Aí no caso para passar para o produtor, eu mostro para ele em voz do violão e a gente vai conversando sobre que instrumentos a gente quer estar acrescentando. Mas eu gostei dessa sua fala do musicou o poema, né? Porque se você escreveu ali o poema e identificou que podia se tornar uma música, é porque você também escreve poemas, então, Wagner? Ah, sim. Além dos haikais, escrevo poemas. Eu não trouxe aí, mas acho que você conhece, a gente tem no Expressão Poética. Cada ano, praticamente, a gente está lançando uma antologia, né? Sim, Juntamos vários poetas e aí cada um coloca lá entre 2 a 4 páginas de poesias. E você é um dos líderes da Expressão Poética, né, Wagner? Como que surge o Expressão Poética, Wagner? O Expressão Poética é essa história do milênio passado, né? Pois é. O Expressão Poética surgiu assim. Eu queria lançar uma antologia. Isso no final da década de 90. É bom a gente falar, alguém que veio aqui na Auri Verde Cultural também me ensinou uma vez, antologia é quando vários escritores se juntam? Exatamente, isso maravilha. mesmo. E eu não conhecia muitos dos poetas e saí atrás procurando. Na época, sem internet, você imagina, né? E eu garimpava, então, livrarias, livros de escritores bauruenses, contatava eles me indicavam outros. Aí eu conheci o pessoal da Academia Bauruense de Letras também, alguns entraram nesse projeto, e acabou que a gente lançou um primeiro livro chamado 20 Poetas Bauruenses, isso em 1999. Faz tempo. Ali teve início o Expressão Poética. Que perdura até agora. E ele consolidou esse nome porque a gente passou a fazer eventos mensais no Sesc naquela época. Acho que durou um ano mais, todo mês. A gente juntava e apresentava de várias formas uma poesia, que fosse do autor ou não. Maravilha. Inclusive, vou chamar o intervalo comercial daqui a pouquinho, mas na volta, eu e o Wagner vamos falar do novo documentário do Expressão Poética, na verdade, que é Poesia em Movimento, a Jornada dos Poetas de Bauru. É isso? É isso aí. Tô certíssimo? Maravilha. Então, vamos chamar o intervalo comercial e na volta eu e o Wagner vamos falar desse novo produto do Expressão Poética. A gente volta já. Muito bem, aqui agora ainda dentro do Auri Verde Cultural, estou conversando com o nosso querido Wagner, do grupo Expressão Poética, e ele vem aqui com uma missão muito importante, que é falar do próximo documentário do grupo, documentário esse intitulado Poesia em Movimento, a Jornada dos Poetas de Bauru. Wagner, se eu não me engano, no ano passado, a Expressão Poética também esteve aqui no programa. Vocês estavam comemorando o aniversário, se eu não me engano, do grupo. Quantos anos o grupo tem atualmente, então? Vai para 26 anos, né? 26 anos. E vamos falar, então, do documentário.
como que está a produção dele? Qual que é a intenção de vocês por trás do documentário deste ano? O que você já pode adiantar pra gente? Pois é, você sabe que a maioria dos projetos do Expressão Poética foi tudo feito de forma independente, né? Sim. Mas a gente queria fazer esse documentário, a Regina Ramos tinha muita vontade desse documentário, outros membros do grupo também, a Aninha, né, como você sabe, está sempre batalhando para que o grupo seja mais conhecido e tenha também mais atividades. E aí, então, eles escreveram esse projeto na PEC, né? No projeto de estímulo à cultura, e nós ganhamos, então, essa possibilidade de fazer esse documentário que atualmente está em produção. Atualmente está em produção. Exatamente. E nós temos datas para, de repente, estreia, como que a gente pode assistir ele? O que você conta pra gente? Temos sim, está marcada uma pré-estreia dele no dia 17 de julho, às 8 horas, que vai ser na Pinacoteca. Essa pré-estreia vai ser voltada para produtores audiovisuais. E depois também vai ser programada para agosto uma demonstração pública, que por enquanto a conversação é que seja no Teatro Municipal. Mas vamos ver até lá, então esperamos que dê certo. Exatamente, ainda mais com essa situação que o Teatro Municipal está enfrentando nesse momento que a gente tratou aqui essa semana, o aluguel de R$4.000, mas enfim... Não, vamos evitar falar desse assunto por enquanto. Isso, é o que está programado, vamos ver, esperemos que dê certo. E Wagner, quem for assistir esse documentário, o que a gente pode esperar? Quantos artistas estão envolvidos nele? O que vocês quiseram passar de mensagem com esse documentário? Quantos artistas participaram? Como que está o conteúdo dele? Puxa, é difícil te falar o trazer número exato. Mas a intenção é que conte assim, a participação da maior parte ou de todos os que estiveram envolvidos, né, na Expressão Poética desde cedo até agora. E também ele tem um roteiro feito pelo jornalista Ricardo Santana, que ele fez para esse documentário, e que vai seguir esse roteiro então como uma história assim, né, e mostrando também aí os acontecimentos do grupo nessas décadas. Que maravilha. Então, 17 de julho, um pouquinho antes, com certeza, eu chamo o Grupo Expressão Poética aqui novamente para a gente falar especificamente do documentário, com certeza. E, Wagner, voltando a falar um pouquinho do seu trabalho, você produziu músicas aí para o documentário, né? Como que tá essa música, como que a gente pode ouvir ela e tudo mais? Então, realmente foi uma encomenda, realmente. A Aninha e a Regina e outros membros do grupo queriam uma música para o documentário, né? E aí me pediram para fazer. E aí então eu fiz essa música e eu produzi ela com o Josiel, que é um artista aqui da cidade, também cantor, produtor, tem um estúdio. E aí nós fomos lá no estúdio e ele também fez um trabalho excepcional com essa música. E ficou uma musiquinha bem legal, bem animada, dá para ouvir nas plataformas, qualquer plataforma, no YouTube, Spotify. Chama Expressão Poética. O nome da música é Expressão Poética? Expressão Poética. Como era para o grupo, né? Então ela não fala diretamente sobre a história do grupo, achei que seria muito clichê, mas fala sobre várias formas de fazer poesia de uma forma coletiva. Eu chamei para ela, para participar, tem um momento da música em que há umas declamações breves. Então tem José Brandão, Vitor Martinello, a Aninha, a Regina Ramos. Aninha é uma querida. De fato. Tem o Carlos Eduardo, tem a Joelma Marina, então eles fazem, a gente colocou umas inserções assim, ficou muito legal para dar essa ideia de coletivo. Então eu imagino, Wagner, inclusive só reforçando aí para nossa audiência, basta procurar Expressão Poética de Wagner Fernandes dos Santos nas plataformas digitais que vocês conseguem ouvir. Eu imagino que tenha sido um desafio para você produzir essa música, não só porque produzir música é complicado, mas também porque você tem esse sentimento ligado com o grupo. Então, imagino que você queria entregar o melhor possível, né? Deve ter sido um grande desafio para você produzir essa música, né, Wagner? Foi sim, você acertou, Gabi. É realmente isso. Ficava pensando, o que será que vou fazer? Mas eu também contava, assim, com o momento certo em que viria uma intuição. Então, eu fui pensando em pontos que poderia constar nessa obra, né? E esperando que ela viesse. E teve uma hora que veio. E eu falei, é isso aqui, então, vamos seguir. Depois de algumas tentativas, cheguei numa que me satisfez. Maravilha. E ela será usada no documentário, né? É verdade. Olha, eu acho que nem os membros do grupo, na verdade, sabem que essa música está pronta já nas plataformas. Olha, fica aí um spoiler para quem está assistindo aqui com a gente. E quem do grupo quiser escutar, então, agora, pode escutar lá, né? Porque vai ser legal.
Maravilha. Vou pedir por gentileza para o nosso querido Walter Policy, agora é o momento daquelas imagens que eu mandei para você, Walter, se você puder preparar para a gente. Eu gostaria que você colocasse na tela, porque essas imagens são o quê? São capas de projetos do Wagner para o segundo semestre. Então, vou pedir para o Wagner, por gentileza, ir falando dessas capas e sobre os projetos para o segundo semestre também. Wagner, Beleza, por gentileza. obrigado. Pode ir falando, por gentileza. Obrigado pela oportunidade. Alumínio, HQ, são revistas em quadrinhos que eu quero lançar. Que capa bonita. Vamos falar a obrigado. verdade. Vamos falar a verdade. Que capa bonita. Obrigada. Essas capas são minhas. Eu cheguei nelas depois de algumas tentativas, aí falei, essa aqui tá boa. Mas eu gostei. Então, essa vai ser a número 2, então tem a número 1 A também. número 1 também? Isso, a número 1 aí pra gente. E alumínio é porque a gente tem lá algumas revistas clássicas, né, como a revista francesa Metal Roulant, e que saiu nos Estados Unidos como Heavy Metal, aqui também no Brasil foi lançado, e na América Latina a gente tem a Fierro. São todas revistas que tratam de histórias em quadrinhos, com histórias autocontidas, aventura, ficção. Então, pensei, tá faltando um mineral aí, vamos pôr alumínio. E também, para consolidar o nome, tem esse personagem aí. A ideia é que a revista, embora tenha várias histórias assim que elas já se concluem na revista, a do alumínio, desse personagem, vai ter um pouquinho em cada uma das edições. Ai, que bacana. Olha, gente, uma revista criada por um bauruense. A gente tem que sempre lembrar de consumir a arte do nosso povo aqui da nossa região. Vou pedir para o nosso querido Walter Policy por agora o Versus Volantes. Isso, perfeito. Versus Volantes. Wagner, o que você conta para a gente dessa capa? Pois é, esse Versus Volantes é um projeto que, no momento, eu estou apaixonado, quero levar ele adiante. O que acontece aí? São poesias que me vieram à mente durante o ato de dirigir. Então, eu ia procurando memorizar o que estava vindo dessas poesias e depois registrar cada uma. A princípio era para ter 20 poesias, fechar em 20 ali. Deu um pouquinho a mais que depois eu vou ter que incluir, porque o José Carlos Brandão, eu pedi, que é membro da Academia Bauruense de Letras e está com a gente na Expressão desde o começo. E ele, de uma forma muito solícita, ele fez um prefácio lindo para esse livro. Eu tinha falado se ele podia escrever uma notinha ali para colocar na contracapa, mas ele escreveu um baita prefácio, sabe? E ficou a coisa mais linda. Pô, eu falei, ele não deve estar falando da minha obra, deve ser outra coisa. E agora, assim, não, então eu quero lançar esse livro aí, eu acho que vai ser uma das próximas coisas que eu vou lançar. Então, se pessoas quiserem saber o que passa na cabeça de um pseudo-poeta aí na hora que está dirigindo, vai ser legal ler esse livro. Fantástico. E agora o último, Vivendo Vi. Essa que é a última capa aí do nosso querido Wagner, dos projetos do próximo semestre. O que você conta pra gente desse projeto Vivendo Vi? É assim, eu li certo, Wagner? Leu certinho. Vivendo Vi. O que você conta pra gente? Esse é um projeto para ter umas poesias meio que visuais, tá? Então eu quero que ele tenha umas poesias visuais e ele tem um tom um pouco diferente das minhas outras obras aí, porque ele flerta um pouco numa reflexão sobre a vida, mas também sobre a morte. Então vão ter uns poemas assim, um pouco falando sobre isso. Creio que não fica no conjunto da obra uma coisa muito pesada, mas uma coisa que vai ser boa para a gente refletir. Maravilha! Eu conversei com o nosso querido Wagner Fernandes dos Santos, músico, ilustrador, escritor, e tudo, resumindo muito, artista aqui da nossa querida cidade de Bauru. Wagner, antes da gente finalizar, fica à vontade para poder falar as suas plataformas digitais, suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, e também as redes sociais do Expressão Poética. Fica à vontade aí nesse último momento, Wagner. Tá legal. Começando pelo Expressão Poética, no Facebook a gente tem lá Grupo Literário Expressão Poética, para quem desejar acompanhar, entrar em contato, participar. No Instagram é Poética Expressão. E também tem o canal do YouTube Expressão Poética. Tem o meu Instagram também lá, que é o Momentos Uberísticos. E aí, então, pode me achar por lá.
Maravilha. Wagner Fernandes dos Santos, muito obrigada por ter vindo hoje, Wagner, por ter aceitado o nosso convite. E quando o documentário estiver pronto, venham novamente, venha a Ana também, venham todos, pra gente falar desse mais um documentário do Expressão Poética. Muito obrigado, Wagner, Eu que e até agradeço. a próxima. Quando a Aninha vem é mais fácil, que aí ela fala, né? Eu deixo ela falando. Muito obrigado mesmo pelo convite, mais uma vez, viu, Gabi? Gratidão é toda nossa. Agora, 4 horas 37 minutos, intervalo comercial.